Ô, Lúdio, cara, eu gostaria de voltar num assunto Da Maria Clara. sim, você falou que você é um médico sanitarista e você teve a oportunidade de ser médico sanitarista, extremamente bem informado sobre o assunto de pandemia. E no momento que a gente mais precisava de políticos formados no assunto para a gente elevar o debate público, no momento em que, assim, tivemos muitos erros, muitos acertos, muita gente tentando, errando, acreditando ser o certo. Na sua visão, cara, qual que foi o maior erro e qual que foi o maior acerto no combate à pandemia? Aproveitando Boa pergunta, hein, o cara? Lúdio top, o Lúdio especialista e o Lúdio deputado dentro da casa. Tá. Então vamos falar do maior erro. E aí eu estou olhando para Mato Grosso exclusivamente. O maior erro foi menosprezar a pandemia no início. Na primeira semana de pandemia em Mato Grosso, porque o nosso primeiro caso foi confirmado oficialmente no dia 20 de março. Eu não sei se vocês lembram, foi quando o país estava em comoção pelo que estava acontecendo na Itália. Lembro. 500, 600 mortes todos os dias na Itália e o Brasil entrou em comoção. No dia 20 de março nós confirmamos o primeiro caso. O meu primeiro pronunciamento sobre a pandemia na Assembleia foi no dia 11 de março, numa quarta-feira, no dia em que a OMS declarou oficialmente que nós estávamos vivendo uma pandemia da Covid-19. No dia 26 de março, eu encaminhei um documento ao governador do estado com uma série de questionamentos. Olha, em síntese, perguntando o seguinte: como é que vocês estão se programando para enfrentar a pandemia? Com que cenários vocês estão trabalhando? De percentual da população que será infectada, quanto tempo durará a curva epidêmica, com que taxa de hospitalização vocês trabalham, com que taxa de hospitalização em leitos de UTI vocês trabalham, como vocês estão planejando a mobilização do sistema de saúde para enfrentar a pandemia. Em resposta ao documento, no dia seguinte, e aí publicamente, porque eu falei, me manifestei publicamente na imprensa, em canais de televisão, em sites, o governador disse o seguinte: não, nós temos tudo sob controle, nós vamos enfrentar bem a pandemia, porque nós estamos em um estado que tem um território imenso, uma população pequena, 3 milhões e 500 mil habitantes, uma densidade demográfica baixa, e Mato Grosso tem o calor a seu favor. E soltou, inclusive, uma projeção com base no que estava acontecendo na Itália. Mato Grosso não terá mais do que 4 mil casos de Covid-19. Eu lembro que argumentava que a toda Europa a pandemia era muito idoso, que lá o clima era frio. Até o Bolsonaro falou isso também. Desconhecimento total, né, Lúcio? O negacionismo nacional contaminou o Estado. Aqui é calor, aqui o povo toma banho no esgoto, lembra? Exatamente. Então, assim, olha só, o governador do Estado, no início da pandemia, dizer: nós não teremos mais do que 4 mil casos de Covid-19. Que já é muito, né? Seria muito. Né? Uhum. E que a única medida que iria ser implementada era aquela ampliação do Hospital Metropolitano com a instalação de 30 leitos de UTI. Sim. E eu dizia, porque eu fui acompanhar a curva epidêmica todos os dias, quantos casos novos, quantos óbitos, quantos pacientes recuperados, quantos hospitalizados, para poder projetar o comportamento da epidemia. E eu deixei muito claro que o Estado estava menosprezando o potencial que ela tinha, porque o Mato Grosso não ficaria imune à pandemia, o que acabou não acontecendo, infelizmente. Mato Grosso é o estado do país que tem a maior taxa de mortalidade por Covid-19 entre todos os estados brasileiros. Tipo, proporcionalmente, você fala. Proporcionalmente. Né? Taxa de mortalidade. É o primeiro em taxa de mortalidade por Covid-19. Só para dar um parâmetro, se a mortalidade de Mato Grosso fosse observada no país, o Brasil já teria mais de 900 mil mortes. Caramba. Então, para ter uma ideia da dimensão, as quase 15 mil mortes em Mato Grosso representariam no Brasil 900 mil mortes.
E é o pior estado do país em mortalidade. Nós ganhamos do Amazonas, nós ganhamos de Rondônia, do Rio de Janeiro, de Brasília, que foram em alguns momentos epicentro da pandemia no nosso país. Tiveram crises de oxigênio, tiveram crises que nós não tivemos aqui, né? Tivemos. Nós infelizmente tivemos. Na segunda onda agora, nós tivemos crise de abastecimento de oxigênio. Não tinha leito. Tinha que avião sair com bomba de oxigênio de Cuiabá para Juruena, para Sinop, para poder conseguir abastecer toda a oferta improvisada de atenção que a nossa população recebeu. Por que eu uso o indicador taxa de mortalidade? Porque é o indicador epidemiológico mais estável para você avaliar a situação de saúde de uma população e para você avaliar o enfrentamento daquele problema de saúde na população. Então nós temos o pior indicador de todo o país. Então esse foi o principal erro, que depois se desdobrou em outros erros. Em maio, no início de maio, Mato Grosso não tinha 500 casos confirmados ainda e eu fiz uma projeção de que chegaríamos a 50 mil casos em agosto. Eu fui tratado como o profeta do apocalipse, como quem estava espalhando fake news, o terror, por ser oposicionista, por isso, por aquilo. Sim. E infelizmente todas as projeções que eu fiz foram se confirmando mês a mês. E nós tivemos o primeiro colapso do sistema de saúde em Mato Grosso no dia 20 e 21 de junho de 2020. O primeiro colapso começou naquele momento. E depois a gente acabou vivendo um outro... E assim, ao longo de todo esse tempo, eu fui fazendo recomendações oficiais ao governo. Olha, agora é hora de vocês decretarem uma quarentena rigorosa de 14 dias, para você conseguir conter a circulação do vírus e evitar o colapso logo ali adiante. Todas as propostas que eu fiz, via de regra, não foram atendidas, ou quando foram atendidas tardiamente e colocadas em prática de forma tímida, de forma incipiente. Em janeiro, no dia 20 de janeiro... De 21 agora deste ano, eu encaminhei um ofício ao governador com outra recomendação. Governador, nós vamos ter um novo colapso muito pior do que o que tivemos em junho e julho. E olha que nós já tínhamos mais do que o dobro de leitos de UTI, porque esse era sempre o parâmetro que o Estado adotava para tomar as suas decisões. E nós vamos ter um novo colapso, um cenário muito mais grave, porque há uma variante nova circulando no país, que é a variante Gama, a variante que nasceu, a Gama ainda, a variante que nasceu lá em Manaus, a variante P1. Ela foi primeiro denominada como variante de Manaus, depois variante P1, depois variante Gama. Na época era P1. E essa variante, ela é mais transmissível, ela reinfecta quem já foi infectado, e ela produz quadros clínicos mais graves. Então nós temos que parar agora, nós temos que fazer uma quarentena rigorosa de 14 dias para poder conseguir evitar que a gente tenha uma explosão no final do mês de fevereiro e início de março, que foi o que aconteceu. Em março nós tivemos quase 2.000 mortes, em abril 2.100 mortes, apenas nesses 2 meses em que nós vivemos uma explosão. Gostou desse vídeo? É isso aí, galera. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com seus amigos. Valeu!